Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula de Química Analítica Quantitativa, com o tema hoje de volumetria, de neutralização, teoria dos indicadores. Bom, vamos falar primeiro sobre a volumetria de neutralização, que são titulações que se baseiam em reações de neutralização entre um analito e um padrão, sendo um deles um ácido e o outro uma base. Algumas aplicações da volumetria de neutralização são a análise de alcalinidade ou de acidez de amostras de água. Então, aqui nesse exemplo, eu estou colocando a alcalinidade da água mineral, onde você tem presente alguns compostos, alguns íons básicos, como carbonato, bicarbonato, hidroxila, sendo titulados por um ácido, em que comumente se aplica o ácido sulfúrico. E isso é muito aplicado na área de meio ambiente e de análise de bebidas. Temos também a análise de acidez de óleos, tá? Em que você titula um óleo que vai ter uma certa acidez, que vai ser o nosso ácido, com hidróxido de potássio, que vai ser a base. Tá? Isso é muito aplicado, por exemplo, na área de alimentos. Por exemplo, os óleos vegetais, manteigas, quando começam a estragar, eles geram ácidos carboxílicos, que são indicativos de que esse óleo já não está mais próprio para consumo. Então, você pode fazer a análise da acidez desse óleo para averiguar isso. E também é muito feito na área de petróleo, na análise de óleos lubrificantes, de combustíveis, etc. A análise de fármacos também é muito comum de se aplicar a volumetria de neutralização. Então, eu coloquei aqui como exemplo a análise de ácido acetil salicílico em comprimidos de aspirina. Então, são muitas aplicações, só coloquei alguns exemplos aqui para a gente ter uma noção. Como a gente viu anteriormente, para análise volumétrica, a gente necessita de um indicador, que vai ter a função de sinalizar o ponto final da titulação. Necessário para que a gente faça a leitura do volume titulante para calcular o teor do analito desejado. Nesse caso, na volumetria de neutralização, a gente vai precisar de um indicador ácido-base, que é uma substância que ela vai ter um comportamento como um ácido fraco ou uma base fraca, tá? E que vai apresentar uma cor que varia de acordo com o estado de ionização do indicador, ou seja, se ele está protonado ou desprotonado. E esse estado de ionização e essa cor vão depender do pH do meio e do pKa do indicador. Por exemplo, a fenolftaleína é um indicador ácido-base muito utilizado, em que a forma desprotonada, que é a forma mais presente no meio ácido, ela não tem cor, ela é incolor. Enquanto que a forma desprotonada, que é essa aqui, que é comum no meio básico, ela tem a coloração rosa, tá? Então, são duas cores e ela vai estar atendendo os requisitos aí para ser um indicador ácido-base. Um outro requisito importante é que um bom indicador ele tem que sofrer essa mudança de cor numa faixa estreita de pH, que a gente chama de zona de transição ou zona de viragem, que a gente representa por um Z maiúsculo. Tá? E essa zona de viragem desse indicador vai depender do Ka ou do pKa. Tá? E a fenolftaleína, assim como muitos indicadores, também atendem isso. Tá? Outros indicadores, né, como por exemplo, já me perguntaram, a água do repolho roxo, né, que muda de cor com pH, seria um bom indicador? Não, porque justamente ela tem muitas mudanças de cor em várias faixas de pH, então ela não tem essa mudança brusca em uma faixa específica necessária para ser um bom indicador. E para determinar essa zona de viragem, a gente precisa isolar o pH em função do pKa do indicador, justamente porque essa zona de viragem ela é uma faixa de pH. Tá? Então tem que isolar o pH. E aí, para isso, a gente vai considerar um indicador genérico, HIND. Tá? Esse é o equilíbrio do HIND. Ele tem a cor amarela. E quando ele está desprotonado, ele tem a cor azul. Tá? E a gente pode isolar o pH em função do pKa a partir da expressão da constante de equilíbrio iônico dessa reação. Tá? Que é a concentração de H+, concentração de Ind- sobre concentração de HInd. E aí, para eu começar a chegar no isolamento do pH, é só passar aqui o H+, para o outro lado. Que aí eu vou ter
já o H+ isolado. E para transformar H+ em pH, eu faço o quê? Vou aplicar menos log dos dois lados. E aí eu vou ter isso aqui. Lembrando que para passar, que eu já aqui separei o log do Ka do log dessa razão aqui. E aí eu usei essa propriedade, né? Que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Tá? Então, eu usei essa propriedade para passar daqui para cá. Tá? Sendo que aqui, no caso, é menos log, né, que eu quero. Então, menos log de AB vai ser menos log de A menos log de B. Tá? Então, foi isso que eu fiz aqui nessa transição. Menos log de H+ é o pH, menos log de Ka é o pKa. E aqui uma coisa muito comum de se fazer é colocar sempre o de menos para cima. Tá? A forma mais usual de trabalhar. Quando você faz isso, quando você inverte aqui a fração, o que acontece é que o sinal do log vai inverter também, vai ficar positivo. Tá? Então, menos log de H sobre N de menos vai ser mais log N de menos sobre H. E a gente chega na expressão final. Tá? E essa expressão ela é uma expressão idêntica àquela expressão de cálculo de pH de solução tampão, que é a equação de Henderson-Hasselbalch. Tá? É a mesma dedução, tá bom? Que é um fato interessante. Então, já parte dessa equação para poder calcular a zona de viragem do indicador. Então, vamos supor a titulação de um composto ácido com uma base na presença desse indicador H-. Tá? Então, antes do ponto de equivalência, o meio ele vai estar ácido, tá? Porque é o ácido que está aqui no Erlenmeyer. Então, vai ter o predomínio da espécie H-Ind, que é a espécie amarela. Tá? Então, considera-se universalmente, tá? Isso você encontra nos livros e tudo, que você considera que a cor de uma das formas do indicador predomina no meio quando a concentração dessa forma é maior ou igual que 10 vezes a concentração da outra. Tá? Então, ele está 10 vezes mais concentrado, o H do que o Ind menos, significa que você o quê? Que você praticamente não vai notar a cor do Ind menos, que é o azul. Tá? Você vai ver só amarelo, porque o H está 10 vezes maior. Então, vou partir da condição limite, né? Ele tem que ser maior ou igual, certo? Então, vou partir da condição igual, que H-Ind é igual a 10 Ind menos, que é a condição mínima, tá? Ele tem que ser pelo menos 10 vezes maior. Se ele for pelo menos 10 vezes maior, eu posso fazer o quê? Vou substituir que é 10 H-Ind aqui no lugar quer dizer, vou substituir 10 Ind menos no lugar do H-Ind. Aí vai ficar isso aqui, ó. Eu vou poder cortar o Ind menos. Vai ficar isso aqui. Log de 1 sobre 10 é o quê? Menos 1. E aí eu fico com essa expressão, pH é igual a pKa menos 1. Tá? Lembra que essa condição mínima, o pH tem que ser... para eu ver amarelo, o pH tem que ser pelo menos igual a pK menos 1. Tá? Mas ele pode ser também aqui, menor, ele pode ser mais ácido do que isso. Tá? Então, a real é isso aqui, que para o meio ser amarelo, o pH tem que ser menor ou igual que pK menos 1. Tá? Então, se o meu pK, por exemplo, é 7, o meu pH tem que ser... Se o meu pH for até 6, eu vou ver a coloração amarela. Vamos ver a outra situação, que é agora após o ponto de equivalência, quando eu tenho excesso de base. Então, agora eu vou ter o predomínio da espécie Ind menos, que é a espécie azul. Tá? Então, eu vou considerar que o Ind menos é maior ou igual que 10 vezes a concentração do H-Ind. E aí, aqui no lugar de Ind menos, eu vou colocar 10 H-Ind. Mais uma vez, corto H-Ind. Chego nessa expressão, sendo que log de 10 é o quê? 1. Então, vou chegar aqui, pH igual a pK mais 1. Tá? Essa mais ou menos é a condição mínima. O pH tem que ser pelo menos igual a pKa mais 1. Mas ele pode ser também maior, pode ser mais básico. Tá?
Então, para eu ver o meu meio azul, o pH tem que ser pelo menos maior ou igual a pKa mais 1. E aí eu chego na zona de viragem. A zona de viragem vai ser justamente a região entre essas duas faixas que eu calculei. Tá? Ela é a região entre a predominância do H-Ind, que é o pH igual a pKa menos 1, e a predominância do Ind-, que é o pH igual a pKa mais 1. Então, essa região central entre essas duas faixas é a minha zona de viragem Z, que é uma região em que as cores de H-Ind e Ind- coexistem, existem ao mesmo tempo. E aí eu vejo uma mistura dessas cores. Tá? Então, a minha zona de viragem do indicador vai ser o quê? Z igual a pKa mais ou menos 1, que é esta região aqui, ó. É a região entre os dois extremos. Tá? Para a gente entender melhor, vamos ver isso num exemplo. Azul de bromotimol é um indicador, tá? Ele tem pKa 7,1. Então, se eu desenhar assim, e a zona de viragem dele vai ser o quê? De 6,1 a 8,1, que é pKa mais 1 e pKa menos 1. Se eu desenhar aqui uma escala de pH, como é que isso fica? A escala vai de 0 a 14. Tá? A zona de viragem que eu coloquei aqui vai de 6,1, que é pKa menos 1, a 8,1, que é pKa mais 1. Em pH menor que 6,1, qual é a espécie que predomina? A espécie protonada, que ela é o quê? Amarela. Amarela. Então, até pH 6,1, você vê amarelo. Tá? Se você passar de pH 8,1, você tem a predominância de Ind-, que é azul. Então, passou de 8,1, eu vejo a cor do meio azul. Entre 6,1 e 8,1, eu vejo o quê? Eu vejo uma mistura de amarelo e azul. Eu vejo verde. Então, na minha zona de viragem, eu vejo a cor verde, que é a mistura das duas formas. Tá? Então, ao utilizar azul de bromotimol como indicador, titula-se até a coloração verde, que é a coloração da minha zona de viragem. Por exemplo, se eu estou aqui com azul de bromotimol e um ácido, estou adicionando base, NaOH. Então tá amarelo, amarelo, amarelo. Aí chegou em pH 6,1, vai ter o quê? A transição para o verde. E aí aqui eu paro, porque é o meu ponto final da titulação. Se eu for do amarelo direto para o azul, o que aconteceu? Eu passei. Você passou, você não pode usar aquela titulação, você vai ter que começar de novo. Tá? Tem que ficar verde, que é a zona de viragem do indicador. Bom, uma coisa importante para comentar é que eu não vou cobrar aquela dedução que eu mostrei, tá? A gente vai trabalhar já direto com a zona de viragem igual a pK mais ou menos 1, que eu esqueci de comentar. Bom, por que é tão importante a gente calcular isso tudo? Porque vai servir para a gente escolher um indicador para uma titulação, tá? Então, para um indicador ser apropriado para uma titulação, o pH no ponto de equivalência deve estar contido na zona de viragem do indicador. Como assim? Exemplo. Qual é o indicador apropriado para a titulação de HCl com NaOH, sendo que o pH no ponto de equivalência dessa titulação é 7? E aí, ó, vamos ver alguns indicadores. Então, eu dei uma lista de indicadores, vermelho de metila, azul de bromotimol, fenolftaleína. Eu dei o Ka. Então, o que eu tenho que fazer para saber se esse indicador serve para essa titulação? Vou calcular a zona de viragem de cada um. Para eu calcular a zona de viragem de cada indicador, eu vou fazer o quê? Vou passar de Ka para pKa, aplicando menos log. Que aí eu sei que depois a zona de viragem vai ser pKa mais ou menos 1. Então, fiz isso aqui. Aplicando menos log aqui, pKa 5, zona de viragem vai ser o quê? 4 a 6. Então, como é que aqui no vermelho de metila vai ficar naquele nosso esquema colorido? Então, na escala de pH, aqui entre 4 e 6, está a zona de viragem. E o pH do pé está em 7, está fora.
Então, esse indicador não serve, ele não é um indicador apropriado para essa titulação. No azul de bromotimol, está aqui a zona de viragem, entre 6,1 e 8,1. O pH no PE está bem aqui no meio da zona de viragem, então esse indicador ele é apropriado. No caso da fenolftaleína, a zona de viragem está aqui e o PE está antes. Então, ele não é um indicador apropriado. Tá? Então o indicador azul de bromotimol vai ser sempre o melhor, porque o ponto de equivalência é pH neutro, sempre. Né? Não é, gente. Quando a gente trabalhar com ácido fraco e base fraca, pH no ponto de equivalência não é 7, vai ser menor ou maior que 7. Tá? Então, aí nesse momento que os outros indicadores, como esses dois aqui, vão brilhar e vão ser melhores que o azul de bromotimol. Aqui é uma tabela, né, mostrando a zona de viragem experimental de vários indicadores. Porque tem essa zona que a gente calcula, que, por exemplo, do azul de bromotimol, a gente calculou ali que é de 6,1 a 8,1, tá? Teórica. Mas na prática, se recomenda trabalhar com essa faixa aqui. Tá? É uma faixa mais baseada em medidas experimentais, que se mostrou que essa faixa é superior, que é uma faixa um pouquinho mais estreita. Então, você vai ver que sempre é a faixa mais estreita daquela que a gente calcula. Tá? Então, isso tem algumas tabelas, mas caso você não tenha acesso a essa tabela, é importante que você saiba calcular através da zona de viragem. Qual é a faixa de viragem do seu indicador. E aqui mostrando rapidamente como funciona o indicador na titulação. Tá? Então, quando você está titulando lá no laboratório, o início está com a cor do H-Ind, né? Esse é o exemplo aqui, ele está baseado nas cores da fenolftaleína. Então, você tem o H-Ind predominando aqui. Aqui, o que acontece? Quando cai a gotinha, vai ficar uma corzinha, né? No caso, a fenolftalina é rosa. Tem um momento que essa gotinha ela demora para subir. E fica assim, ó, que nem essa segunda imagem. Tá? Significa que você está quase lá. Está chegando no pé. Então, vai bem devagar quando a mancha começa a ficar mais persistente. E em algum momento vai ficar um rosa claro. Tá? Então, quando fica esse rosa claro, é a hora de você fechar a torneira para ler o volume de titulante, porque você está no ponto final. Na mistura das duas cores, do incolor com o rosa choque, é o que? Rosa claro. No caso do azul de bromotimol, é o que? Verde. Tá? Depende do indicador. E após o ponto final, ficou um rosa mais forte. E aí, se você chegar nesse rosa, você errou, tem que começar de novo. Finalizamos aí essa parte de teoria de indicadores. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema forte-forte, em especial as curvas de titulação. Um abraço a todos e até a próxima.